que a gravação está gravando. Nesse último encontro, nós tratamos aqui, como eu disse, né? Nós vamos ter pessoas que estão conhecendo a fé, pessoas que estão participando dessa classe, mas não têm nenhum tipo de pretensão, né, de se tornar membro de uma igreja evangélica, presbiteriana, reformada. Outros que já são membros antigos e estão revendo, estão participando, ajudando, né, nessa construção aqui da fé. E nós vamos dar mais uma pincelada aqui num assunto muito importante para aqueles que caminham conosco, aqueles que vão se tornar membros, já que já são membros, né? Que é a eclesiologia. Especialmente no que diz respeito à organização mesmo, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e da onde que a Escritura nos ordena a ter presbíteros, a ter diáconos, e como é importante nós entendermos a estrutura que Jesus deixou nessa terra, porque presbíteros e diáconos vão sair do próprio meio do povo. São membros da igreja que são escolhidos com a operação do Espírito Santo e que são eleitos do meio do povo de Deus. Isso é muito interessante a gente ter essa visão. Então o título, né, desse nosso encontro é como uma igreja deve se organizar, né? O que a Bíblia diz sobre a organização da igreja? Aí tem um versículo em destaque aí: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E isso abrange todo o conselho de Deus, né? Nós caminhamos aqui sobre Escritura, sobre a divindade, né? Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sobre o pecado, sobre o ser humano, sobre a salvação, sobre sacrifício, justificação, santificação, a organização da igreja. Nós vimos aqui uma parte da eclesiologia, nós vimos aqui os sacramentos, o fim dos tempos, nós passamos aqui sobre dons do Espírito Santo, sobre o dia do Senhor. Então, assim, nós tratamos de diversos assuntos para justamente quando alguém chegar perto da gente, né, um familiar, um conhecido, um amigo, falar: você é da igreja tal? Como é que funciona isso assim assado? A gente dá razão da esperança que há em nós. Cada um aqui trabalha numa área, né? Engenheiros, advogados, programadores, pedreiros, pintores, o que for atividade, donas de casa. E todos aqui sabem dar razão do que fazem. Tem até um orgulho, né, de saber o que faz, mas quando vai tratar de fé, muitas vezes a gente fica naquela coisa abstrata, subjetiva. E isso não existe, não. Existe uma fonte e ela precisa ser sabida. E é o que nós temos insistido nessa caminhada. Em relação a essa questão de organização da igreja, basicamente, queridos, nós vamos ter, a bem grosso modo, tá? 3 tipos de governo de igreja. Nós temos a igreja episcopal, que a que vem em mente de cara é a Igreja Católica Romana. Existe um episcopo, né? O Papa é o cabeça da igreja, o vigário de Cristo aqui na Terra, isso é o que eles dizem, né? E há toda uma hierarquia vertical que desce. Nós temos o congregacionalismo no extremo oposto, aonde a igreja, cada membro, seja ele novo, seja ele mais antigo, né, neófito ou mais velho, participam das decisões, e especialmente decisões disciplinares, que é um perigo quando você vai tratar de disciplina na igreja, né, tratar pecado na igreja. Você envolve a congregação inteira, pessoas que nem condição para tomar decisões, para votar, elas não têm um nível de conhecimento, uma maturidade de fé, mas elas são envolvidas. É o congregacionalismo, né? Toda congregação é envolvida nas decisões. E nós temos o meio termo bíblico que nós vemos, e nós vamos ver aqui os textos, né? Que é o presbiterianismo.
Essa palavra vem de presbíteros, que são os homens mais experimentados da igreja, são escolhidos pela igreja para governar a igreja. E é nisso que nós vamos caminhar aqui hoje. Vocês estão tendo aqui encontros, né, com o pastor presbiteriano. Nós temos aqui o presbítero Domingos, ele é presbiteriano. Temos o diácono Marco aqui na sala. Temos homens e mulheres aqui presbiterianos. Então é fundamental a gente conhecer como a nossa igreja se organiza para a gente não causar tumulto dentro da igreja e não ficar frustrado esperando aquilo que a igreja não vai te oferecer. Muitas vezes as pessoas se achegam à igreja presbiteriana, né, com mentalidade congregacional, com mentalidade episcopal, e se frustram. Eu lembro até hoje um caso, né, de sociedade interna, por exemplo. Né? Nós temos as sociedades internas, o PH, a SAF, a UMP, a UCP, a UPA, que são frentes agregadoras para ajudar os membros a se envolverem, né, uns com os outros, com as atividades da igreja. E muitas vezes a pessoa chega numa sociedade interna, ela toma um choque, porque a sociedade interna existe uma ordem, né, uma ordem ali, uma plenária, uma assembleia onde decisões são tomadas e os membros daquela sociedade participam, então não sai da cabeça de uma pessoa só. Eu lembro até hoje um membro de uma sociedade interna, né, que ele queria propor coisas e tal, e fazer acontecer. E porque eu gosto, eu me sinto bem, mas aqui não interessa o que você gosta, o que você quer. É o que a igreja quer. E aqui eu relembro aqui dos dons espirituais, né? Os dons espirituais foram dados para a edificação da igreja. É do corpo de Cristo. Então essa mentalidade presbiteriana, ela precisa estar na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa caminhar junto e o próprio membro não se frustrar às vezes. E conhecer a estrutura, né, de organização da própria igreja. Vamos caminhar aqui, queridos. A reforma protestante. Como eu disse, né, nós devemos ter consciência do que defendemos e do que fazemos parte. Nós temos raízes históricas. Não podemos titubear defendendo a fé e a igreja da qual fazemos parte. Eu acho, eu penso. Nós temos a escritura para nos auxiliar a dar razão da esperança que há em nós. A IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, é uma federação de igrejas locais. Olha que interessante, né? Eu tenho uma igreja local. Vamos pegar a igreja da Pampulha, nossa igreja. Igreja Presbiteriana da Pampulha. Ela é uma igreja local, uma igreja que possui membros, possui presbíteros, possui diáconos. E ela é federada, ela faz parte desse corpo maior que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. E essas igrejas locais, elas se organizam em presbitérios, em sínodos e em um concílio geral. Nós vamos entender isso bem explicado no próximo slide. Essa Igreja Presbiteriana do Brasil, ela foi fundada em 1859 pelo missionário chamado Ashbel Green Simonton, que veio pela Presbyterian Church United States of America, a PCUSA. Por incrível que pareça, queridos, a PCUSA é uma igreja apóstata. Nós não temos mais laços fraternos com essa igreja, porque ela se desviou no seu caminho. Ordenação de homossexuais, de pastoras lésbicas e todo tipo de coisa terrível está sendo defendida. Não foi de um dia para o outro, não foi da noite para o dia. É um processo que foi sendo criado e chegou um momento em que a Igreja Presbiteriana do Brasil julgou por bem cortar os laços e não considerar mais a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA, uma igreja fraterna, uma igreja irmã. A nossa mãe. Isso me corta o coração. Mas aconteceu. Alguns encontros aí eu já te havia falado com os queridos, né?
Falei, se a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, trilhar rumos parecidos, eu, como um pastor, eu saio dela. E digo para cada um que está aqui sair também. Vai procurar os irmãos batistas reformados, nós temos. Vai procurar uma outra igreja reformada, nós temos. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve uma dissidência, a PCA, Presbyterian Church of America. Tem outras também, né? A OPC, a BPC. Então são igrejas que vão se formando pela misericórdia de Deus para manter esse remanescente fiel aqui na terra. Então orem pela Igreja Presbiteriana do Brasil, orem pelos pastores, orem pelos presbíteros que tomam as decisões, né? Porque nós estamos sujeitos. Aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. E como que essas igrejas locais, queridos, elas se organizam em presbitério, sínodos, concílio geral? Como que funciona isso, né? O que é isso? Vamos passar no slide aqui. Trouxe um desenho para tentar facilitar. O que é uma igreja local? A Igreja Presbiteriana da Pampulha é uma igreja local. Essa igreja local possui congregações, que são organismos que ainda não são uma igreja efetivamente funcional, mas que é suportada, é auxiliada pela igreja sede, a gente chama de igreja sede, né? A Igreja Presbiteriana da Pampulha é a igreja sede. Aí nós temos a Congregação Cabral, Congregação Padre Eustáquio, Congregação Vila Samarco, Congregação Timóteo e Congregação Solos Cristos, que dependem da igreja sede para poderem começar essa plantação de um novo trabalho, de uma nova igreja. É assim que a Igreja Presbiteriana vai expandindo a sua... plantando, né, novas igrejas. Presbítero Domingos, só está com a mão levantada aí, só quer falar? Era sobre o assunto anterior, Pô, por favor, meu irmão, eu não tinha visto, não. o Fabian também levantou. É, é, Você estava falando, eu vou voltar um pouquinho, porque é importante. Na própria IPB houveram cisões. Isso, bem lembrado. A primeira cisão foi em 1903, com a formação da Igreja Presbiteriana Independente, e a outra em 1947, com a formação da Igreja Presbiteriana Unida, a qual eu pertenci. Isso, teve também uma cisão, se eu não me engano, foi em 74. Dá uma conferida para nós aí. Não, Foi até na época. Ah, não, eu creio que não teve uma nova denominação, não. Foi a época de Boanerges Ribeiro, era o presidente do Supremo não, não, Conselho. faz parte ainda daquela. Acho que os pastores foram exonerados, na verdade, né? Ou da teologia liberal, né, daquela época. Rubem Uhum. Alves, queridos. Rubem Alves é um pastor presbiteriano daquela época. Queria trazer o liberalismo teológico para dentro da igreja e ele foi exonerado do seu cargo de pastor e escreveu barbaridades. Aí a pessoa não aceita, né, o sistema presbiteriano e acha que ela sozinha detém todo o conhecimento e que esse negócio de presbiterianismo bíblico, isso não funciona. É onde levam esses rachas, né, essas cisões. Mas muito bem lembrado aí pelo presbítero. Fábio, você tinha levantado a mão? Ô, pastor, boa noite. Boa noite. Caso aconteça, né, Deus me livre, parte dessa questão de a igreja cair igual dos Estados Unidos, a que fundou, né? Caso aconteça isso com a do Brasil, a IPB, a da Pampulha pode sair fora e virar uma igreja, como que diz, sozinha? É assim que fala? Não, independente, Ô, meu irmão, independente não. pode. Não é o aconselhável. É o que aconteceu em 1903. Isso. Mas pode. É perigoso, queridos. Essa pergunta do Fábio é muito interessante e nós já vamos trabalhando. Inclusive, ela está acéfala ainda. Exatamente. É muito interessante. Nós vamos ver nos textos bíblicos que nós vamos trazer aqui a orientação apostólica de como uma igreja deve ter um relacionamento com outras igrejas. E ela não É, pode ficar sozinha.
Você entendeu? Esse meio, por exemplo, e aqui eu obviamente não estou criticando aqui, mas é uma maneira errada de governo de igreja, porque a Bíblia diz que é errada. Por exemplo, os batistas, geralmente eles estão sozinhos. São igrejas isoladas, igrejas frágeis, e quando ela não está sozinha, sofrendo os ataques do mundo, ela se transforma em mega igrejas, que aí abrem filiais, né? A igreja a sede, aí vai abrindo filiais aonde só. Aí vira um episcopado. É o que se torna. Não é congregacionalismo mais. Tem um dono a igreja que de cima para baixo ordena todas as igrejas. Não é o sistema bíblico também, como nós vamos ver aqui no decorrer desse encontro. Então, o Fábio levantou, irmão. E se houver o racha, a igreja pode caminhar sozinha? Ela pode. Mas não fica sozinha, não. Vai procurar se agrupar com quem também saiu e forma uma denominação nova. Fortaleçam esses laços. Há sempre um remanescente fiel que Deus deixa. Há sempre um remanescente fiel. Queridos, cada balãozinho azul desse aí, na tela, é como se fosse uma igreja local. Então imagina esse primeiro aqui, olha, eu tô passando o mouse aqui em cima, acho que vocês estão vendo aí, né? Aqui é a Igreja Presbiteriana da Pampulha, aqui é a Igreja Presbiteriana do Belvedere, aqui é a Igreja Presbiteriana do Calvário, aqui é a Igreja Presbiteriana, a primeira igreja de Belo Horizonte, aqui é a sexta igreja de Belo Horizonte. Eu estou usando esses nomes propositalmente, são verdadeiros, tá? Para vocês entenderem. Então, cada balãozinho azulzinho desse aqui é uma igreja local. Tem seu pastor, pastores auxiliares, tem os presbíteros, tem os diáconos. Ela tem um CNPJ para prestar contas à autoridade, né? Ao poder civil. Então, ela caminha. Só que ela não está sozinha. Ela está debaixo desse retângulo amarelo aqui, ó. Então esse retângulo amarelo aqui, que é uma reunião de igrejas locais, ele se chama presbitério. Vocês já devem ter lido no boletim lá os pedidos de oração. Assim, oremos pelo presbitério Sesc Centenário. O presbitério Sesc Centenário é o presbitério onde nós participamos, a Igreja Presbiteriana da Pampulha. E junto desse presbitério Sesc Centenário participa também a Igreja do Belvedere, participa também a Igreja do Jardim Vitória, a Igreja do Calvário. Então vocês percebem que igrejas locais formam um presbitério. Eu coloquei aqui embaixo a primeira igreja presbiteriana porque o presbitério dela é diferente, é o presbitério Belo Horizonte. E junto com a igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana, faz parte desse presbitério Belo Horizonte a sexta igreja também. A igreja metropolitana do reverendo Cleómenes. E assim as igrejas vão se organizando em presbitérios. E os presbitérios, por exemplo, o presbitério Sesc Centenário, o presbitério Belo Horizonte, outros presbitérios que existem, né, pelo Brasil, se organizam nesse retângulo um pouco maior aqui, ó, esse retângulo alaranjado, que se chama sínodo. Vocês viram no slide anterior aqui, olha. A igreja local se organiza em presbitérios. Tá aqui, ó. Os presbitérios se organizam em sínodos. E os sínodos se organizam nesse concílio geral. Tá aqui, ó, concílio geral, ou chamado também Supremo Concílio. Eu não gosto muito desse nome Supremo Concílio, não. Eu prefiro concílio geral, que são os sínodos reunidos de todo o Brasil. É assim que a igreja presbiteriana funciona e se organiza assim. Então esse alaranjado aqui seriam sínodos. Nós temos, por exemplo, nós somos a Igreja Presbiteriana da Pampulha, somos federados pelo Presbitério Sesc Centenário, que participa do Sínodo Belo Horizonte e que participa do Supremo Concílio ou Concílio Geral. Então, acho que o próximo slide vai relatar isso aqui, ó. Isso mesmo. Em 2020, eu tenho até que atualizar esse número aqui, eu acho que eu tenho esses dados mais recentes aqui, tá? Mas em 2020, a Igreja Presbiteriana do Brasil contava com 86 sínodos. Então esse alaranjado aqui, né, que forma o Concílio Geral, né, eram 86. 356 presbitérios, isso aqui no nível Brasil, né, e 3.977 igrejas e congregações, com 4.770 pastores. Porque uma igreja pode ter mais de um pastor, dependendo do tamanho dela, né? Pastor titular e pastores auxiliares.
Então, para vocês entenderem essa estrutura aqui, como que a igreja presbiteriana se organiza. Todo mês, o conselho local da igreja, que é formado por presbíteros e pastores, né? Ela se reúne. Lá na Pampulha, por exemplo, é toda segunda, terça-feira do mês. Aí nós temos um presbitério que anualmente se reúne, uma reunião ordinária. Pode haver mais reuniões se assim o presidente do presbitério julgar necessário. Mas uma vez por ano nós reunimos as igrejas para debater documentos que foram necessários ali que a igreja local não conseguiu resolver. E o sínodo se reúne também uma vez a cada 2 anos, para tratar de documentos que os presbitérios não conseguiram resolver. E esse concílio geral, que é a reunião de todos os sínodos, se reúne de 4 em 4 anos. Por isso que a gente fala, vai ter Supremo Concílio em 2000 e não sei quanto. Se eu não me engano, o próximo Supremo Concílio é 2026. É isso mesmo, velho? Você lembra? Não. Eu tô por fora, viu? Parece que o Marco Aurélio está mais atualizado. Ele já deu alguns. Ele deve ter. Aqui, ó, já colocou aqui isso mesmo, ó. Agora que eu vi aqui no chat, o Marquinhos mandou no chat aí, ó. Só as informações mais atualizadas de 2000 e quantos aí, Marquinhos? 2024 aí, ó. Então, são informações mais atualizadas do que a minha. Depois eu vou colocar até no slide aqui. Então, esse Supremo Concílio, que são questões que a igreja não conseguiu resolver, questões doutrinárias, tem a participação de aproximadamente, irmãos, 1.500 presbíteros e pastores. Eles se reúnem de 4 em 4 anos para tratar desses documentos. Em tese, então percebam, em tese, a igreja presbiteriana ela não tem um dono. O dono é Cristo. E pastores e presbíteros decidem os rumos da igreja, começando lá da igreja local. Se ela não der conta daquilo ali, ela sobe para o presbitério. Se o presbitério não der conta, passa pelo sínodo e vai para o Supremo Concílio. É assim que a igreja trabalha. Queridos, tá tranquilo? Tá claro para vocês essa organização, como que a igreja se organiza? Porque quando nós entrarmos nos textos bíblicos, vocês vão ver que eles refletem exatamente essa organização da igreja. Tranquilo. Podemos continuar, né? Então vamos lá. O órgão oficial de comunicação da IPB desde o seu primeiro centenário, né, em comemoração ao primeiro centenário, ó, a Chibel Green Simonton fundou a primeira igreja aqui em 1859. Quando a igreja fez 100 anos, o jornal Brasil Presbiteriano foi instituído como o órgão de comunicação oficial da igreja. Eu até joguei lá no grupo hoje, todo mês sai um Brasil Presbiteriano. Então tá lá. Eu vi aquilo, eu casei em 1959. Hein? Ó, rapaz. No centenário da igreja, velho. Sou. Olha isso. Legal. Vamos continuar, queridos. E a igreja local, queridos? A igreja local ela é formada de uma assembleia. A assembleia ela é constituída dos membros arrolados na igreja. Por isso que é importante, quando uma pessoa se converte ou quando uma pessoa conhece a fé reformada, ela vem conhecer a igreja. Ela conhece, faz visitas, participa ali da ceia. Ela participa da ceia porque ela é um membro da igreja de Cristo. Tanto que quando a gente vai celebrar a ceia, a gente diz que, olha, essa mesa não é presbiteriana, essa mesa aqui ela é de Cristo. Então, se você é um irmão batista, assembleiano, um irmão de uma igreja evangélica, e não está sob disciplina na sua igreja, está em plena comunhão com a sua igreja, você está sendo convidado a participar conosco. Só que esse irmão, por exemplo, em uma assembleia, ele não pode votar. Ele não é membro da igreja. Ele não é membro da comunidade local. Ele não conhece as dores da comunidade local. Ele não conhece os anseios, as necessidades. Aí, quando uma pessoa diz assim, não, pastor, eu estou caminhando com a igreja, eu conheci a doutrina, estou vendo aqui como que é organizado, eu quero fazer parte oficialmente da igreja. Aí ele passa a fazer parte da assembleia local, onde ele tem os direitos e os deveres de um membro. Ele elege pastor. Tem gente que assusta, né? Ué, como assim? Pastor é eleito? É, pastor é eleito de mandatos de até 5 anos. Então o reverendo Giovan, por exemplo, que é o pastor titular, ele teve a eleição e está aí no seu 2º ou 3º ano, se eu não me engano. O conselho, quando chegar próximo a vencer o mandato do reverendo Giovan, ele convoca uma eleição
e o conselho indica outros pastores para concorrer à eleição. Um membro pode levar o nome de um pastor ao conselho para concorrer à vaga de pastor titular. E o pastor auxiliar, ele é eleito? Não. O pastor auxiliar, ele é escolhido pelo titular e ele é autorizado ou não pelo conselho. Então, o reverendo Giovan, por exemplo, ele tem o reverendo Vitor, o reverendo Márcio, o reverendo Tiago e o reverendo... E a mim, reverendo Ricardo, eu estou esquecendo de mim mesmo, né? Como pastor titular, porque o reverendo Giovan escolheu, são homens de confiança, e leva o nome e o conselho. O conselho aprova ou não, mas o conselho não pode colocar um pastor auxiliar sem que tenha sido escolhido pelo pastor titular. E o pastor titular, ele é eleito pela igreja, pela assembleia, os membros arrolados no hall de membros da igreja. Elege pastor, elege presbíteros. Os presbíteros são homens indicados pela própria igreja, do meio da igreja. Elege diáconos. Altera estatuto, queridos. Nós tivemos uma reunião de alteração de estatuto durante a pandemia. O nosso estatuto, ele reza o seguinte, que a conta da igreja ela é movimentada pelo pastor, presidente do conselho, e pelo tesoureiro. Aí o que aconteceu? O reverendo Giovan adoeceu. Rapaz, foi um Deus nos acuda, que ninguém mexia na conta. Só tinha eu de tesoureiro e o presidente estava impossibilitado. Aí nós propusemos um estatuto novo para a igreja, explicamos qual que ia ser o estatuto novo. Ao invés de ser o presidente e o tesoureiro, né, assinando e movimentando, 2 assinaturas no banco, continua 2 assinaturas no banco, só que tesoureiro, vice-presidente e presidente podem mexer. Então, 2 desses 3 podem liberar. A gente viu essa necessidade, justamente para não passar o aperto que a gente passou. Aí a igreja votou, foi apresentado o texto, a igreja votou, aprovou, e hoje está o estatuto da igreja aí. A igreja até ela tem, queridos, a Bíblia como o ápice, né, da sua regra de fé e prática. Debaixo da escritura nós temos os símbolos de fé, Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior, Breve Catecismo. Depois nós temos a nossa Constituição, Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós temos o Estatuto da Igreja Local. Como que a igreja é administrada. É uma coisa muito bem organizada. Muito bem organizada. E os membros participam desse estatuto. Os membros resolvem comprar e vender imóveis, queridos. Pastor não resolve nada lá, não. Presbítero não resolve compra e venda de imóvel. É necessário uma assembleia, é explicado o que vai acontecer, e a assembleia vota, nós vamos comprar, nós vamos vender. Se nós recebermos um imóvel doado, a assembleia precisa concordar em receber isso. Então vocês podem ver que estatutariamente e debaixo, né, do poder civil do Brasil, a assembleia ela tem poderes ali para justamente não deixar a coisa degringolar, como a gente vê muito hoje, né, pastor vendendo igreja, vendendo imóvel, vendendo bens da igreja, porteira fechada e membro não está nem sabendo, e a coisa terrível acontecendo. Anualmente é feita uma ata, né, de eleição da diretoria da igreja. O pastor presidente ele é fixo, é o titular da igreja, né, que a igreja elegeu. Aí nós temos eleição para vice-presidente, para primeiro secretário, para tesoureiro, para segundo secretário. E isso é protocolado no cartório. E mediante esse documento nós fazemos todas as movimentações financeiras, imobiliárias, tudo que ocorre dentro da igreja mediante documento. Então é uma coisa muito bem organizada. E essa assembleia também, uma vez por ano, ela toma conhecimento da prestação de contas e do orçamento. Vocês podem ver lá que no final do ano, geralmente a última reunião do ano, né, nós apresentamos ali a prestação de contas de tudo que foi feito e já apresentando o orçamento do ano seguinte. Todos os gastos, todos os documentos são averiguados por uma comissão de contas. Essa comissão de contas ela é formada por 3 membros da igreja. 3 membros, mulheres e homens da igreja. São indicados pelo conselho e esses irmãos acompanham ao tesoureiro cada documento que é pago, com a nota fiscal, o recibo, o que for, né, o olerite de pagamento,
o boleto, o comprovante, tudo ali sendo averiguado. Se eu não me engano, o Marco é da Comissão de Contas, o presbítero Gabriel é da Comissão de Contas e o Cláudio, o diácono Cláudio, é da Comissão de Contas. Então são esses 3 aí que foram eleitos para esse ano. Nós vamos sentar um dia para repassar cada saída que teve da conta do banco e cada entrada que a diaconia recebeu lá em dinheiro e que foi depositada também na conta do banco. Isso é tratado entre a Comissão de Contas e o tesoureiro da igreja. Pastor não toma ciência disso. Coincidentemente, eu sou um pastor auxiliar de uma congregação e sou o tesoureiro da igreja e não tem problema algum. Mas o pastor titular geralmente não toma conta disso, justamente para não criar a aparência do mal, como a gente vê, infelizmente, hoje em muitas igrejas. Vamos continuar, queridos. E daí? Essa organização, né? Assembleia, presbítero, diácono, da onde que vem isso? Agora é o que importa. A Escritura vai nos mostrar esse germen aparecendo ali no estabelecimento das igrejas no Novo Testamento. E para melhor organização, pela prudência, pela ordem, como que isso foi estabelecido dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa igreja a qual nós fazemos parte. Quem lê para nós o texto que está em tela aí, por favor? Eu leio, pastor. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atos 14, do 21 ao 23. Obrigado, Fábio. Olha que interessante, queridos. As igrejas estavam nascendo, pessoas estavam chegando, e Paulo, os apóstolos, os evangelistas iam visitando esses locais onde eles iam crendo em Cristo e criando comunidades para ver a situação daqueles irmãos. E o final do texto aí, né, diz assim: e promovendo em cada igreja a eleição de quê? De presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Eles iam promovendo a eleição de presbíteros, homens capazes. Nós vamos ver aqui textos, né, que indicam as qualidades, os atributos necessários ao presbiterato, ao diaconato. Esses homens eram reconhecidos na igreja e a igreja elegia esses homens. A igreja reconhece esses homens e coloca esses homens para governar a própria igreja. Eis a importância, irmãos, quando nós temos eleição de presbíteros, de diáconos, e quando há a ordenação desses irmãos, a igreja ela promete ser fiel e submissa a esses irmãos, enquanto eles se mantêm submissos à Escritura. Isso não é brinquedo. É feito um juramento em um culto solene ao Senhor, e o Senhor recebe esse voto, esse juramento da igreja dele, estabelecendo, promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, debaixo de oração, de jejum, encomendando ao Senhor aqueles que haviam crido. Quem lê para nós, por favor? Pode ler de novo? Pode. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Olha que legal, queridos. Fariseus haviam crido, haviam acreditado em Jesus e estava dando problema na igreja. Nós temos irmãos crentes que estão subindo para o céu com a gente, que vai dar problema dentro da igreja e que vão ter que ser tratados. Questões que vão levantar, que vão ter que ser examinadas. E ali nós juntamos nessas questões doutrinárias, né?
Aqui é uma questão doutrinária que está sendo levantada, não é nem questão de pecado, de conflito, né, irmãos com irmãos. Mas esses fariseus, eles acreditaram em Cristo, só que eles ainda entendiam que era necessária a circuncisão. E era necessário observar a lei de Moisés como algo, uma condição para ser salvo por Jesus Cristo. Aí os apóstolos e os presbíteros em Jerusalém se reuniram. Esse é o primeiro concílio da igreja. Um concílio em Jerusalém de uma decisão que ia ser tomada, e essa decisão ia refletir em todas as igrejas que faziam parte desse presbitério. É interessante isso. Havia irmãos ali de igrejas reunidos para julgar: é necessário circuncidar? É necessário observar a lei de Moisés para ser salvo? Aí é tão lindo esse episódio, né? Que depois vocês leem Atos 15, que se levanta o apóstolo e diz assim: irmãos, nem nós que somos judeus nós aguentamos a lei de Moisés. Nós vamos colocar isso em cima do gentio? Vocês estão ficando doidos? Aí é escrita uma carta, Tiago, se eu não me engano, escreve uma carta com a resolução, né, de que não era necessária a circuncisão, não era a necessária a observância da lei de Moisés como uma condição para a salvação, mas que eles pediam que animal, por exemplo, que ia ser comido, não fosse comido um animal sufocado, era para ele se abster das relações sexuais ilícitas, porque essa mistura de judeu e gentil ainda tinha atrito. Então eles estavam clamando assim: vocês que são gentios, não causa escândalo para o judeu, não? Então evita comer a carne com sangue, evita comer o animal sufocado, porque o judeu ainda, ele tá ligado a isso. E é nessa caminhada junto, né? Caminhar mais uma milha. Se o irmão te pedir a capa, dê também o manto. A igreja estava se formando nisso aí. Fazia sentido nessa época essa tolerância entre judeus e gentios. Mas, em absoluto, não circuncidem gentios, porque nem nós aguentamos isso. Como é que nós vamos exigir isso de outros? E aquela carta foi levada à igreja de Antioquia para explicar isso lá. É o primeiro concílio que houve com os presbíteros e os apóstolos. Quem lê para nós? Eu posso ler de novo. Vai lá, Fábio. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Olha que massa isso aí, gente. Paulo, um crente, né? Já convertido, apóstolo do Senhor, escrevendo cartas, orientando a igreja, estava voltando para Jerusalém. E ele sabia que ele ia ser preso. O Espírito Santo já tinha falado com ele. Ele ia ser preso e ia ser levado a Roma, diante do imperador. E nesse episódio aí, ele manda chamar a Mileto, né? Os presbíteros de Éfeso. É o episódio em que eles se ajoelham na praia. Deixa eu ver até se eu estou adiantando aqui. Não estou não. Paulo chama os presbíteros da igreja, vira para esses presbíteros e fala assim: olha, eu vos anunciei todo o conselho de Deus. Vocês estão cientes. E vai surgir no meio de vocês lobos devoradores para destruir a igreja. Olha o que Paulo fala com os presbíteros. É no meio de vocês, presbíteros, vão surgir lobos devoradores. Então, o sangue de vocês não está na minha mão mais não. Eu já alertei tudo que tinha que alertar. Aí eles ajoelham na praia, começam a chorar. A aflição, né? Paulo vai ser preso. Lobos vão se levantar dentro da igreja, por meio dos próprios presbíteros. É um cenário de catástrofe que Paulo está anunciando ali. Mas eles oram e clamam a Deus por misericórdia. Os presbíteros da igreja, a liderança da igreja ali, reunida. Vamos continuar, queridos. Quem lê para nós? Eu leio de novo. Tendo-nos chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. E todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado
contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Olha, novamente, né? Paulo chegando em Jerusalém, já em Atos 21, mais uma reunião de presbíteros para ouvir as novas de Paulo, o que Deus estava fazendo em todas as igrejas que ele tinha passado, e ele levando isso ao conhecimento desse presbitério. Nós vamos ver essa palavra presbitério sendo usada pelo próprio apóstolo, quando ele diz que o presbitério reconheceu o ministério de Timóteo, impondo as mãos sobre Timóteo. O presbitério impôs as mãos sobre Timóteo, e é um ritual que nós mantemos até hoje, quando um presbítero, um diácono, um pastor vai ser ordenado, a imposição de mãos, clamando a Deus, né? E abençoando aquele irmão ali para aquele ministério a que ele foi eleito. Então, mais uma vez, Tiago e todos os presbíteros em reunião. Aproveita aí, ô Fábio, hoje você está animado. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Olha que 1 coisa, Pedro 5:1. que coisa legal que Pedro diz, né? Pedro, que é considerado o primeiro papa aí pela Igreja Católica Romana, na própria carta dele, ele vira e diz assim: eu rogo aos presbíteros aí da igreja, presbítero com eles, eu sou um presbítero. Ele não se arroga nenhum título de autoridade superior, algo maior que possa ter, né? Uma escala, né? Queridos, dentro de uma igreja, o pastor e os presbíteros, o voto deles numa reunião tem o mesmo peso. Lá no Concílio Geral, onde se reúnem pastores e presbíteros, um voto é um voto. É o mesmo peso. E é interessante, já esclarecendo os queridos aqui, né? Nós chamamos de pastor e presbítero. Olha que interessante para a gente entender a terminologia. Um presbítero de uma igreja, o presbítero Domingos, por exemplo, ele é um pastor da igreja, ele está ali para ajudar a pastorear a igreja. O pastor da igreja, seja eu, o reverendo Giovan, Vitor, é um presbítero. É o que a gente chama de presbítero docente. É o presbítero que detém o ensino da igreja, detém os rumos do ensino da igreja. E o presbítero que não é o docente é o presbítero regente, é igual o presbítero Domingos que está aqui. Ele é um presbítero regente, ele ajuda a reger. Ele ajuda a supervisionar o rebanho com o pastor titular, que é o presbítero docente, é o que ensina, e tomar conta também do que o presbítero docente tem feito na igreja. Se o pastor, que é o presbítero docente, o que ensina a igreja, ele é bíblico, ele é confessional e ele é constitucional, os presbíteros regentes têm que deixar o pastor em paz, seguindo com o rebanho. Se o pastor docente ele sair da biblicidade ou da confessionalidade ou da constitucionalidade da igreja, aí é a obrigação dos presbíteros regentes fazer uma denúncia no presbitério. O presbitério é onde é tratado o pastor que é o presbítero docente. Tá ficando claro isso, queridos? Só para vocês entenderem o termo, muitas vezes a gente chama um presbítero de pastor, chama um pastor de presbítero, cada um no seu lugar, mas não tem diferença hierárquica, não. Em reunião, em assembleia, eles têm um voto, como todos no Brasil inteiro, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Diga lá, Fábio. Ô, pastor, então dá pra gente ver nitidamente como que a Bíblia até então mostra como deve ser a igreja dela, né? A igreja de Cristo. Exato. Ele Então, constituiu, né? Isso. Então, quando a gente vê essas loucuras que a gente vê por aí, igual o senhor falou que a pessoa é como se fosse um papa da igreja, O dono, né? né? É isso. É porque não é uma igreja de Cristo? Ô, Fábio, existem perguntas que não vão ter respostas saídas da boca de homens. Você entendeu? Entendi. A nossa confissão de fé, ela tem lá no capítulo 21, ela diz que a igreja mais pura, imagina a igreja mais pura debaixo do céu que você possa imaginar. Essa igreja está sujeita à mistura e ao erro. Até o ponto em que ela não é mais considerada uma igreja de Cristo, mas sim uma sinagoga de Satanás. Eu vou dar um exemplo aqui. Tá.
A Igreja Presbiteriana do Brasil não considera a Igreja Universal do Reino de Deus uma igreja irmã. Não considera uma igreja de Cristo, mas uma sinagoga de Satanás. Isso não foi resolvido de um dia para a noite na cabeça de um pastor, do presidente do Supremo Concílio, não. Quando essa suspeita surgiu e o volume de escândalo que foi testemunhado, no Supremo Concílio foi estabelecida uma comissão de diversos pastores e presbíteros para analisar durante 8 anos o que era a Igreja Universal do Reino de Deus. E depois desses 8 anos de análise, de pesquisa, de conhecer a igreja, a doutrina, chegou-se à conclusão que ela não é uma igreja de Cristo. Então é muito perigoso. Eu, por exemplo, eu saio aqui da minha casa, pego meu carro aqui para ir para a congregação nossa, né? Eu vejo um monte de igrejinha, as portinhas abertas aí, o som rebentando de alto e o pau quebrando dentro das igrejas. Mas eu não posso abrir a boca para falar que isso aqui não é uma igreja de Cristo, não. Porque eu posso estar falando da noiva de Cristo e eu vou arrumar um problema com o noivo. Nós individualmente não temos autoridade para dizer que uma igreja que prega a palavra, crê em Cristo como Salvador, celebra os sacramentos, tem uma certa disciplina ali dentro, nós não temos autoridade divina para falar essa igreja aí não é igreja. Beleza. Mas é o concílio que se reúne, porque a minha mente sozinha ela não tem esse alcance, mas como diz o provérbio, né? Na multidão de conselhos há sabedoria. A gente se reúne, vai tratar, vai estudar. Então, o crédito, a boa-fé é que é uma igreja que defende a Escritura, defende a salvação por meio de Cristo, celebra os sacramentos. Por mais diferente que ela possa ser de nós, ela é uma igreja irmã. Ela é uma igreja irmã. A gente dá o ônus, né? Na verdade, o bônus, né? O bônus, a gente concede o bônus a considerar ela como uma igreja fraterna. A decisão é para se tornar uma igreja não fraterna. E nunca o contrário. Eu sempre alerto as pessoas, olha para uma igreja, olha com bons olhos, porque senão você pode estar olhando com maus olhos para uma igreja que é a igreja de Cristo. E você vai arrumar um problema com Deus. Porque você não é o Espírito Santo para dizer que aquilo ali é ou não é uma igreja. Mas Jesus deu poder a um concílio, a irmãos igual irmãos batistas, irmãos assembleanos, também não consideram a Universal do Reino de Deus uma igreja irmã. Então a gente vai vendo, é uma inércia muito grande, né? É algo muito grande, se leva tempo, se desgasta, para a gente bater o martelo e dizer assim, olha, essa aí não é uma igreja irmã. Não é uma coisa que a gente vira e fala, eu não considero isso aí irmão e acabou. Você pode estar pecando fazendo isso. Respondeu sua pergunta? Respondeu sim, obrigado. Gustavo ou Rafaela, né, levantou a mão também, por favor. Gustavo Ô, pastor, boa noite. Boa noite, meu irmão. A oitava presbiteriana, ela é considerada uma igreja irmã? Ela faz parte do concílio também? Faz. A oitava igreja presbiteriana, irmãos, e eu vou ser muito claro aqui, né, com pena aí de sofrer críticas na internet, que está sendo gravado, né? Ela é uma igreja que tem se alinhado com um movimento mais renovado, um movimento mais avivado, e que fica no limite ali da confessionalidade, no limite da constitucionalidade, fica causando escândalo às vezes para irmãos, especialmente irmãos mais antigos, defendendo algo que muitas vezes a gente individualmente pode olhar assim e falar, mas que é isso? Isso é presbiteriano? Mas por enquanto nós estamos caminhando junto. Por enquanto nós estamos caminhando junto. E eu me limito a parar aqui para não pecar contra irmãos, entendeu? Como Amém. A Lagoinha também, a Igreja Batista da Lagoinha é considerada uma igreja irmã nossa. A despeito de muitas coisas que nós vemos ali dentro e que nós não concordamos. Mas ainda Sim. consideramos irmãos na fé. Recebemos os irmãos de transferência de lá. Eles participam da ceia conosco, eles são batizados de fato. Mas pode chegar um dia que nós vamos ter que bater um martelo e considerar que não é? Pode. Mas são considerados. Oitava, Lagoinha. Oitava é presbiteriana, né? Eu tô rindo aqui. Da forma que o senhor colocou, né? Ela é presbiteriana, porque realmente é de se estranhar. Quando a gente participa de um culto oitava, a gente estranha.
o culto mais avivado, é que a coisa, né? Mas vamos seguindo. Obrigado. Nada. Vamos seguir, queridos. O José Domingos também levantou a mão, pastor. Opa, diga lá, velho. Já foi falado tudo. Que eu queria falar já foi. Ah, então beleza. Então vamos continuar. Quem lê para nós? Eu leio, pastor. Vai lá, Fábio. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade. Constituísses presbíteros conforme te escrevi. Olha- Tito 1:5. Olha o que Paulo fala com Tito. Eu te deixei em Creta para que você ponha em ordem aí as coisas e bem como em cada cidade você constitua presbíteros, conforme eu te prescrevi. Não tem conversa. Uma igreja precisa de uma liderança. Não é todo mundo falando de tudo e votando em tudo e resolvendo tudo. Não é. Nós tivemos uma questão algum tempo atrás de disciplina na igreja batista e que era uma coisa delicada, complexa a ser resolvido, e irmãos neófitos tomando partido daquilo porque é a Assembleia que tem que votar. E esmagando pessoas e promovendo tristeza entre irmãos. Então já vê, se você desobedeceu a Escritura, você vai arrumar confusão para sua cabeça. A melhor coisa, eu sou um pastor aí já há 4 anos, né? Me formei em 2020. A melhor coisa que nós podemos ter dentro de uma igreja são presbíteros. Por mais difícil que seja caminhar junto. Porque a decisão não é nossa. A decisão é do Espírito Santo agindo por meio de homens. Isso traz um alívio. Existem pastores aí de assembleia, pastores batistas, igrejas sérias, e que o pastor está sendo esmagado com o peso da responsabilidade de tomar decisões. Porque quando não é o sistema congregacional, ele está sozinho, episcopal, tomando decisão sozinho. E colhendo todo o ônus ou bônus daquela decisão. É uma decisão sozinho que não é para ser tomada. É para constituir presbíteros para auxiliar o pastor. Quem lê para nós? Eu leio, pastor. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 1 Timóteo 5,19. Olha a ordem de Paulo, né? Esse mundo é mau, denúncias falsas vão aparecer, a liderança vai ser a primeira que Satanás vai tentar acusar. Então, fofoca, maledicência, já é uma desgraça por si só. Eu oro a Deus, corta a língua daquele que levanta maledicência e fofoca dentro da igreja. Que a língua seja cortada. Aí Paulo considera a liderança mais ainda. Ele fala assim, olha, não aceita denúncia contra presbítero que não seja feita por 2 ou 3 testemunhas. Porque Satanás vai perseguir, vai levantar o mundo para tentar derrubar a igreja pela liderança dele. Presbítero aí, entenda como eu expliquei, né? Pastores, presbíteros, diaconia, mesma coisa, liderança da igreja. Ela tem que ser tratada com uma certa deferência, porque ela sempre vai ser o escudo ali da igreja para defender as ovelhas. Tanto presbíteros, pastores, docentes, como também diáconos. A liderança ela precisa ser protegida pela membresia também. E numa denúncia, não é algo que surgiu, é necessário seguir o que Paulo diz. Vamos instituir aqui aquilo que a Bíblia nos ordena. Diáconos entra na jogada aí agora, né? Vamos ler mais alguns textos e a gente já está caminhando aqui para o final. Por favor, Fábio, o povo hoje está calado, pode ler para nós aí. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Filipenses 1:1. Olha que interessante, né? Ele escreve, né? Paulo e Timóteo, escrevendo a Filipenses, a todos os santos em Cristo. Eu vejo, irmãos, é uma impressão minha, tá? Mas eu acho engraçado que me soa, e eu creio que Paulo não ia fazer isso não, mas Paulo era um pouco irônico também. Me soa uma certa ironia quando Paulo fala assim, a todos os santos em Cristo, inclusive bispos e diáconos. Eu vou dizer assim, mas bispo e diácono é santo também, poxa.
Por que tem que colocar, né, no meio do negócio? E bispo aí, queridos, é um sinônimo, tá? Bispo, presbítero, não tem nada de diferente não, tá? É só a maneira de se colocar a palavra. Bispo e presbítero é a mesma palavra, é usada intercambiavelmente. Mas eu achei engraçado Paulo colocando no início da carta, né? A todos os santos. E pode incluir bispo e diácono, que são santos também. Mas, brincadeiras à parte aqui, né? Diáconos já entra aí. A gente vê essa figura do diácono, né? Deixa eu jogar no próximo slide aqui. Exatamente, a instituição de diáconos. Lê para nós aí, Fábio. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, proselito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 1, do versículo 1 ao 7. Queridos, essa aí é a instituição da diaconia. Já havia apóstolos, já havia presbíteros, e eles cuidavam do ensino da palavra, do governo da igreja. E aconteceu, como vai acontecer na igreja, confusão. Deu problema. As viúvas dos gentios, né, dos helenistas, né, Helena é Grécia, né, na língua grega, helênica. Para quem não sabe aí, Grécia em grego é helênica. E as viúvas dos helenistas, que são gentios, elas estavam sendo esquecidas. E as dos judeus, né, que a maioria dos crentes ali era tudo judeu, estava sendo ali tirando vantagem disso. Gente, é igreja, é povo de Deus, vocês estão vendo? Povo de Deus. Aí os apóstolos disseram, olha, nós vamos ter que criar aqui aqueles que cuidam da parte espiritual e aqueles que cuidam da parte física, que vão monitorar aí quem está precisando, os que precisam de auxílio financeiro, alimento, etc e tal. E fizeram a eleição de homens tementes a Deus, conhecedores da palavra, cheios do Espírito Santo. Então percebam que não há uma gradação na igreja. Infelizmente, a gente tende a pensar que o presbítero é mais importante que o diácono. Que para eu ser presbítero, primeiro eu passo pela diaconia, para depois ir para o presbiterato. E isso não é verdadeiro, irmãos. A gente precisa matar essa cultura. Lá na igreja, por exemplo, o presbítero Gabriel, ele não foi diácono antes. Ele foi presbítero. Viram a igreja enxergou o dom do ensino, o Espírito Santo confirmou, ele se dispôs, o coração dele foi chamado. Então vocês vão ver que é uma série de eventos que vai acontecendo e a pessoa, ela se torna um diácono, ou ela se torna um presbítero, ou ela pode ser os dois. Um determinado momento ela foi presbítero, depois ela foi eleita para diaconia e pediu exoneração do presbiterato, e vice-versa. Então não coloquemos essa gradação de importância entre diáconos e presbíteros, cada um na sua, cuidando daquilo que lhe cabe. Fábia. Ô, pastor, e o que aconteceu que se perdeu a maneira que as igrejas viviam dessa época aí para cá? Pode ser a cultura? Eu digo no sentido de todo mundo unir o dinheiro, passar para os apóstolos, ou pode ser também porque os apóstolos morreram e não tem alguém de confiança. O que acontece? Dá para explicar assim? Ô, Fábia, essa pergunta só é interessante porque o pecado está aí, né? O pecado vai causar o desvio da palavra de Deus.
Nós vemos a progressão da história da igreja, ela começa num ambiente bem restrito, né, em Jerusalém. Era uma coisa fácil de administrar, que começou a ter problema. A primeira instituição com apóstolos, presbíteros, eles recebendo todo o dinheiro, controlando, dividindo, etc e tal, viu que isso começou a tomar um volume tão grande que não seria mais possível ser dessa forma. E aqui começa a tomar um outro rumo. Novas igrejas sendo fundadas, mais presbíteros, mais diáconos, aquela igreja local dando o devido apoio aos necessitados, às viúvas, aos órfãos. Então a gente vê uma distribuição de poder. Aquilo que era possível aos apóstolos, os apóstolos foram morrendo, as igrejas foram se espalhando e crescendo, e uma nova estrutura eclesiástica foi formada, fragmentando assim igrejas locais, mas unidas pela fé. O mesmo Cristo, o mesmo batismo, uma mesma fé, o mesmo Espírito, cada uma tomando conta dos seus locais. É uma tristeza para mim. Semana retrasada, eu recebi uma dúvida até de uma mulher que nem da igreja é irmã na fé, congrega numa outra igreja aí. E ela me pergunta assim, pastor, eu tenho que entregar o dízimo, é pro pastor ou é pra igreja? Aí eu falei assim, minha irmã, pastor não põe a mão em dinheiro, não. Falou, não sei como que a sua igreja organiza aí e tal, mas o dízimo é da igreja. E o dízimo ele serve para pagar as contas da igreja, auxiliar viúvas, órfãos necessitados, famílias que estão precisando, o ordenado dos pastores, né, a côngrua, ela funciona para o avanço do reino de Cristo. Aí ela me deu o contexto melhor, né? Porque ela lançou a pergunta assim do nada. Eu perguntei para ela qual que é a coisa objetiva, né? O que está acontecendo? Ela falou, porque tem uma pastora, já começou com pastora, né? Mas enfim, uma pastora que se separou do marido, o marido não sei se adulterou, o que foi. Tá passando muita necessidade agora. E eu tô querendo, ao invés de entregar o dízimo, entregar para ela esse dízimo. Falei, Mima, essa pastora ela tem que ser ajudada pela igreja, não é por você não, aí. A igreja tem que dar o suporte, tratar, ver onde que tá o pecado, o que aconteceu. Porque, aí eu falei, a igreja é grande, etc e tal. Ela entrou lá mais nos detalhes, eu não preciso abrir aqui. E você vê a necessidade dela tirar, desvirtuar o dízimo para poder auxiliar uma pessoa que deveria estar sendo auxiliada pela igreja. Ainda mais uma liderança, né? Apesar da gente não crer como reformados no ministério pastoral feminino, não deixa de ser uma liderança ali que está precisando de amparo agora. Infelizmente, a igreja foi perdendo isso durante a história. É pecado, meu irmão, é pecado. E a reforma é isso, é voltar à forma original, tentar voltar àquilo que era estabelecido, dentro das possibilidades, obviamente, territoriais, geográficas, o tamanho da igreja, o controle, etc e tal. Tem coisa que as pessoas defendem muito, né? Porque a igreja primitiva é que era boa, que não sei o quê. A igreja cheia de problemas, gente. Viúvo passando fome no meio do povo aqui. A igreja desse tamaninho, nascendo. É romantismo utópico. Muitas vezes desconhecimento bíblico. Ficar com, porque a igreja primitiva é que era boa. Não era nada. Pega a igreja de Corinto. Se não for o Espírito Santo chegar ao reino de Paulo e falar assim, pode entrar em Corinto porque tem muita gente minha aí. Paulo tinha cascado fora. Ele sabia que o tipo de gente que tinha naquele lugar lá é prostituta, vagabundo, gente do mundo inteiro, cada um de uma cultura adorando um Deus diferente. O Espírito Santo mandou Paulo, falou, olha, pode entrar aí que tem muita gente minha aí, prega o evangelho aí. Então essa estrutura eclesiástica ela vai se amoldando durante o tempo, mas ela não pode perder a essência. A essência do que é uma igreja. Né? Igreja local, membros, liderança, a palavra sendo pregada, sacramentos sendo celebrados, a disciplina eclesiástica sendo executada, e assim que vai caminhando a igreja. Te deu mais ou menos aí um esclarecimento? Sim. Obrigado, pastor. Aproveita e lê para nós aí. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3, do 12 ao 13. Capítulo 3 de 1 Timóteo, queridos, ele trata das qualidades, dos predicados de um presbítero e de um diácono. Depois leiam, por favor, e vejam ali.
existe um termo ali que assusta às vezes, né? O presbítero deve ser irrepreensível. Opa, como é que é isso, gente? Irrepreensível. Irrepreensível é uma pessoa que sai na rua, nenhum vizinho pode virar e falar assim, ó, que cara é vagabundo, cuidado com ele, viu? Isso é ser irrepreensível. É não ter do que alguém te acusar. Não é perfeição que está cobrando. São homens pecadores, homens que precisam de misericórdia, homens que carregam o fardo de liderar uma igreja, que precisam de ter olhos bons sobre eles. Não são perfeitos, mas precisam ser irrepreensíveis. Não ter do que alguém os acusar. Ali, tá indo um caloteiro ali, ó. Tá indo um bebum ali, ó. Tá indo ali um falsário. É esse tipo de prerrogativa que o diácono e o presbítero deve ter. E por fim, irmãos, Deus agirá. Prestem atenção nisso aqui. Esse é o último slide, o nosso último encontro, especialmente para os que se achegaram agora, os que estão pensando se achegar, os que já são membros da igreja. Presta atenção. Deus agirá por meio dos membros da igreja. É a membresia que o Espírito Santo vai pegar e vai conduzir. Seja para a bênção ou para a desgraça. Isso tem que ficar muito claro na nossa cabeça. Quando uma igreja começa a flertar com coisa que não deve, a desobedecer a palavra de Deus, Deus vai agir pela igreja para a desgraça dela. Vai começar a eleger presbítero que não presta, pastor que não presta, diácono que não presta. O relativismo vai entrar na igreja. As coisas mundanas, no pior sentido dessa palavra, vai começar a infiltrar na igreja. Então, a membresia é onde começa ali a saúde ou não da igreja. São vocês, membros, que vão eleger pastores, presbíteros e diáconos. E Deus pode trazer juízo por meio da membresia dele para uma igreja rebelde. Continuando, cada um será responsável. Nossa, terrível, hein? Cada um será responsáveis. Cada um será responsável diante de Deus, tendo cuidado na hora de votar, orando pelos pastores, pelos presbíteros, pelo diácono, pela igreja, pelos irmãos, demonstrando fé, tendo olhos bons, agindo como um crente dentro da igreja, ou vai ser responsabilizado sendo desidioso. Desidioso é aquele membro que não está nem aí. Senta ali no banco uma vez por semana, não quer participar de assembleia, não quer participar dos problemas da igreja, não quer se desgastar com a igreja. Então todos aqui são responsáveis pela bênção da igreja ou pela desgraça da igreja. Muito cuidado, irmãos, muito cuidado. E lembrem-se de sempre orar pelos irmãos, pela liderança, pela igreja de Cristo, da qual cada um aí faz parte.